A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Abra, por favor, a sua Bíblia. Eu quero compartilhar um texto das Escrituras Sagradas agora com os irmãos. Depois nós estaremos ouvindo uma música e, na sequência, nós, durante alguns minutos, vamos pensar juntos. Nós vamos
meditar juntos, nós vamos refletir sobre este texto. Então, abra a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, pois depois nós estaremos várias vezes mencionando frases e palavras que estão neste texto, porque eu creio que assim Deus, o Senhor, estará falando conosco nesta noite, neste culto. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7, 8 e 9. Abra e então, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta exatamente neste texto. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7, 8 e 9. Diz-nos assim a Bíblia, a palavra do Senhor, o nosso Deus. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que Ele fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou da mão poderosa do Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Deus é fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Eu quero destacar um pouco mais o versículo 9 deste texto que lemos. Ele diz: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Deus é fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Nós vamos começar hoje uma pequena série de mensagens falando sobre o tema fidelidade. A nossa fidelidade, a minha fidelidade, ou melhor, a importância, a relevância da minha e da sua fidelidade no nosso relacionamento com Deus. Mas antes de nós falarmos sobre a nossa responsabilidade, o nosso compromisso e a nossa fidelidade, nesta noite eu quero introduzir esta série de mensagens falando sobre a razão da nossa fidelidade, que é a fidelidade do Senhor. A fidelidade de Deus, pois Deus é fiel. Acabamos de ler aqui agora, neste momento, uma declaração da Bíblia, a palavra de Deus, dizendo que Deus é fiel. E é sobre isso que durante alguns minutos eu quero convidar você para nós pensarmos juntos nesta noite. Você que está aqui, você que nos assiste pela TV, pela internet, nós vamos meditar e pensar sobre essa fidelidade, a fidelidade do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado por esse texto tão lindo da Tua palavra, tão claro, tão profundo, tão especial, tão contundente. E pedimos que nesta noite, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, o Senhor esteja falando a todos os corações, que o Teu Santo Espírito esteja ministrando esta palavra em todas as vidas que aqui estão, para que a fidelidade do Senhor seja também a razão da nossa fidelidade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar.
Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome e você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está e diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe Afirmar que Deus vai amparar também é sinônimo de que Ele, Deus, é assim, um Deus fiel. Portanto, como já disse, estaremos pregando sobre a nossa fidelidade, a necessidade e a relevância no nosso relacionamento com Deus de sermos fiéis a Ele. Mas antes quero justificar a razão pela qual você e eu temos que ter um relacionamento marcado pela fidelidade ao Senhor. E esta é a principal das razões. Você deve ser fiel porque Ele tem sido fiel e Ele é fiel em sua vida. Eu devo ser fiel ao Senhor como uma correspondência, como um resultado, como uma consequência natural da fidelidade que Ele tem manifestado sobre a minha existência a cada ano, a cada dia, a cada momento. Deuteronômio é um dos 5 primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio faz parte da Torá,
a lei judaica. E todos os 5 livros, segundo a tradição judaica, foram escritos por Moisés. Deuteronômio vem do original grego e significa a repetição da lei. Segundo alguns eruditos, Deuteronômio, na verdade, significa a segunda lei. Mas eu quero crer que o correto é traduzirmos como a repetição da lei, ou a lei outra vez. A intenção de Moisés não era inovar, não era trazer uma nova lei, um novo mandamento, novos estatutos e ordenanças e juízos sobre o povo de Israel, mas a intenção dele era relembrar aqueles que eram das gerações passadas toda a palavra de Deus e as suas promessas, e aqueles que eram das novas gerações, os jovens, os adolescentes, os juniores e crianças, aquela mesma lei que ele recebeu diretamente de Deus e que norteou a vida, norteou a existência, que conduziu cada homem, cada mulher, cada casamento, cada família daquela nação inteira durante todos os anos em que Moisés esteve à frente conduzindo e liderando aquela gente. Para você ter uma ideia da importância deste texto, a Bíblia diz que no Novo Testamento, mais de 80 vezes, os autores da palavra de Deus citam textos diretamente extraídos do livro de Deuteronômio. E hoje, quando estamos no capítulo 7, nos versículos 7, 8 e 9, nós vamos encontrar a resposta pela qual aquela nação, aquele povo, aquela gente, o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Israel, era uma nação eleita, era uma nação santa, um povo escolhido, separado, abençoado, protegido pelo Senhor. A resposta está aqui no texto, quando Moisés diz, porque Deus é Deus. Quando Moisés diz, porque Deus é fiel, ele estava dizendo, é por isso que ele ama vocês, é por isso que ele abençoa vocês, é por isso que ele protege vocês, é por isso que ele livra vocês, é por isso que ele conduz os passos de vocês cotidianamente. Então, quando nós analisamos este texto, nós vamos encontrar aqui 4 partes dele. Na primeira parte, nós vamos encontrar Moisés afirmando o seguinte: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus e Ele soberanamente escolheu Israel. Não era o maior povo, não era o povo mais inteligente, mais culto, não era o povo mais preparado, não era o povo mais forte belicamente, não tinha o maior exército, não tinha a maior riqueza, nem o maior governo, mas mesmo assim Deus é Deus e Ele soberanamente decidiu e Ele foi lá e Ele escolheu e Ele separou e disse: esse é o meu povo, entre todos os demais povos que há sobre a face da terra. Então ele diz que o Senhor é Deus. Depois ele diz assim na segunda parte: o Senhor é Deus e Ele decidiu, eu amarei essa gente, eu amarei esse povo, eu amarei essa nação, essa gente. Esse texto também, em terceiro lugar, diz que o Senhor decidiu, porque Ele escolheu Israel e porque Ele amava Israel, libertá-los da escravidão no Egito. Esta é uma das passagens da história de Israel mais importante que há. E todos se lembravam constantemente disso. Éramos escravos, estávamos escravizados, estávamos lá no Egito, estávamos sofrendo, e Deus veio, usou Moisés e nos tirou da escravidão. Ele nos salvou, Ele nos libertou. Não estamos mais cativos. Em quarto lugar, e é a parte que mais nos interessa, a parte mais importante desta noite, ao falarmos sobre a fidelidade de Deus, declararmos que Deus é fiel, para introduzirmos esta série de mensagens, para despertar a nossa atenção, para sermos fiéis ao Senhor. Porque na quarta parte desse texto ele vai dizer assim: o Senhor é um Deus fiel. Deus é Deus. E ele vai dizer aqui acerca da fidelidade de Deus. Deus é absolutamente fiel. Deus é totalmente fiel. Deus é completamente fiel. Deus é profundamente fiel. Deus é assim, fiel.
Um Deus que guarda a sua aliança, um Deus que guarda o seu compromisso, um Deus que guarda o seu pacto conosco. Aquilo que Deus disse, se cumpriu. Aquilo que Deus disse está se cumprindo. Aquilo que Deus disse, se cumprirá. A palavra fidelidade em latim, fidelis, ou fidelitate, ou fidelitas, significa a atitude daquele que é fiel. A atitude daquele que tem um compromisso. Daquele que assume uma responsabilidade. E é essa ideia que inicialmente veio do grego e que depois veio do latim, fidelidade, que define o nosso Deus. Então, fidelidade é a característica de quem é fiel, e Deus é fiel. Fidelidade é a característica de quem é leal, e Deus é leal. Fidelidade é a característica de quem é confiável, e Deus é confiável. Fidelidade é a característica daquele que é honesto, verdadeiro, e Deus é honesto, Deus é verdadeiro. Este é o caráter de Deus, e deve ser também o caráter da igreja. Deve ser o caráter de cada homem, de cada mulher. Deve ser o meu caráter e o seu caráter. E a fidelidade dele deve despertar em mim uma atitude de fidelidade, uma postura de fidelidade. Ele é leal comigo, eu devo ser leal a ele. Ele é confiável para comigo, e eu devo ser confiável para o Senhor. Eu posso ilustrar isso, porque está fazendo muito sucesso nos últimos dias. Cartão fidelidade. Quem aqui não tem um? Eu sei que você tem, principalmente porque anda viajando muito pela Europa, Estados Unidos, né? Então o que acontece é que a companhia aérea lhe dá um cartão que eles chamam de cartão fidelidade. Se você repetidas vezes viajar naquela mesma companhia aérea, você vai acumular milhas, você vai ganhar descontos, você vai ter muitos benefícios. E eu gostei desse. Uai Pharma. Será por quê? Ó, para você ver. Uai Pharma. Se você comprar somente na farmácia Uai, se você tornar-se um cliente fiel, com esse cartão fidelidade, você vai ganhar descontos, você vai ganhar bônus. E todas as vezes que você voltar, você vai acumular pontos, e a sua fidelidade trará uma reciprocidade, porque eles vão fazer a diferença na qualidade do atendimento e principalmente nos preços. Segundo o Dicionário Internacional de Teologia, a ideia básica aqui de fidelidade é firmeza. A ideia básica é de confiança e certeza. E esse dicionário de teologia ilustra, dizendo, é como se fosse uma criança nos braços fortes e capazes e poderosos do seu pai. Essa semana nasceu o filho de uma sobrinha da Giane, lá no Paraná. Mais ou menos 4 quilos. Já nasceu criado. Você olha para ele e você acha que o menino já tem 1 ano. E quando eu vi a foto, eu perguntei, gente, mas o menino não tem pescoço, não tem queixo, não tem nada, é uma bola. Ou melhor, é um queijo. E depois eu vi uma foto dele no colo da vovó. E eu lembrei dessa definição de fidelidade. Aquele bebê, com 3 dias, 4 dias de vida, no colo da vovó. A imagem transmite segurança, firmeza, certeza. Não há dúvidas que aqueles braços segurarão aquela criança, sem permitir que algum mal lhe suceda. Eu também vejo aqui como exemplo, como ilustração, outro tipo de fidelidade. Mas olha, preste atenção, porque eu quero lhe dar um exemplo positivo e um exemplo negativo agora. Essa palavra fidelidade, eu ouvi de uma antropóloga, uma pesquisadora, uma cientista, semana passada, é a palavra mais importante quando o assunto é casamento.
Quando o assunto é casamento, a palavra fidelidade é a palavra mais importante. E ontem à noite eu estive pregando num culto de gratidão a Deus de um casal aqui da nossa igreja. Ele e ela comemorando 60 anos de casamento, bodas de diamante. Sabe por que um casal chega a esse ponto de comemorar 60 anos de casados? Fidelidade. Porque esta antropóloga disse semana passada que fidelidade é a palavra mais importante. Mas ela disse que a infidelidade é a palavra mais trágica, como a história que eu ouvi hoje pela manhã. Fui pregar no aniversário de 15 anos da 4ª Igreja Batista em Conceição de Macabu, e eu descobri que a cidade está impactada num sofrimento só. Porque um homem de 30 anos, casado e infiel à sua esposa, tinha um caso com uma jovem de 22 anos que ficou grávida e ele achou que matá-la resolveria o problema. Se por um lado a fidelidade é uma bênção, por outro lado a infidelidade é uma maldição. Se Deus em algum momento decidisse ser infiel, se Deus, em um determinado momento de alguns segundos apenas, decidisse ser infiel comigo ou com você, eu não consigo imaginar o que seria das nossas vidas. Esta fidelidade de Deus, e a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse que Deus é fiel, uma fidelidade que traz bênçãos, provisão, livramentos, direção, cuidado, conforto, consolo, segurança, fortaleza, socorro, que deve motivar a nossa fidelidade. Então eu quero concluir nesta noite exatamente extraindo do texto que lemos verdades que confirmam que Deus é fiel. O texto desta noite não deixa qualquer sombra de dúvidas. Temos estes motivos que estão aqui diante dos nossos olhos e tantos outros para vivermos no centro dessa fidelidade do Senhor. Meus irmãos, amigos, Deus é fiel inicialmente porque Deus ama. Porque quem é fiel, ama. Quem ama, será fiel. Diz o texto, o Senhor vos amava. O Senhor soberanamente decidiu amar esse povo, amar essa gente, amar Israel. E quando nós vamos para o Novo Testamento, João 3,16 vai dizer assim, Deus amou você de tal maneira. Esta expressão significa que Ele amou muito, amou profundamente. Amou numa dimensão que a nossa limitada mente humana não consegue alcançar. Deus é fiel porque Deus ama você. Um amor que é incondicional e que produz uma fidelidade que também é incondicional, a ponto da Bíblia revelar em 2 Timóteo 2,13 que mesmo que você seja infiel, Deus permanecerá fiel. Agora, por favor, não vamos usar deste texto para sermos infiéis. Ah, pastor, eu sou infiel porque a Bíblia diz que mesmo que eu seja infiel, Deus será fiel. Quanta meninice! Quanta falta de sabedoria, de inteligência, alguém concluir isso. Ora, o salmista escreveu assim, abre aspas, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Pastor, a Bíblia diz que não há Deus. Ora, é o nécio. O nécio é o louco. Porque só um louco poderia dizer Deus não existe. Então a Bíblia diz, Deus é fiel mesmo que você seja infiel, por favor.
A Bíblia diz assim: onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Mas, por favor, seja maduro, sábio, inteligente, esperto. E não transforme textos assim numa maldição gigantesca sobre a sua vida. Deus é fiel também, porque Ele cumpre as suas promessas. Observe, o texto aqui está escrito na Bíblia: para guardar o juramento que jurara a vossos pais. Tudo que Deus disse, ou aconteceu, ou está acontecendo, ou com certeza, eu creio, acontecerá. Todas as promessas de Deus feitas a Israel, todas as promessas de Deus registradas nas páginas do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Todas as promessas dele feitas à igreja de Cristo, como você e eu, nesse tempo. Deus é fiel. E tudo que ele prometeu, cumpre. A Bíblia diz que Deus não é homem que possa mentir, mas ele sempre fala a verdade. É por isso que Jesus certamente foi até redundante ao dizer: olha, se não fosse assim, eu diria a vocês, eu vou preparar lugar para vocês. Mas não se preocupem, porque Deus é fiel, Ele prometeu e Ele cumprirá. E se Ele prometeu, descanse, confie, tenha plena certeza. Vivemos dias difíceis em relação a cumprir promessas, né? Quando nós olhamos para o Planalto Central, então, quando nós olhamos na direção de Brasília, nós ficamos estarrecidos. Parece que vivemos num país das piadas. E até parece que nós gostamos delas. Porque entra ano, sai ano, são promessas, 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 promessas. E eles não cumprem nenhuma delas. Mas, por favor, não confunda, nós não estamos falando aqui de outro senão Deus. E Deus é Deus, e Deus é fiel, e aquilo que está na sua palavra e é promessa, Deus cumpre. Mas não somente isso. Eu também olho para esse texto, Deuteronômio 7, de 7 a 9, e vejo nítida, claramente aqui, diante dos meus olhos, Deus é fiel, porque Ele livra e salva você. Diz o texto aqui, que o Senhor vos tirou, estava falando para Israel, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão. O povo de Israel, o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Deus estava no Egito. E a dura mão de Faraó estava sobre eles. E Deus, na sua fidelidade, foi lá e os resgatou. Os tirou das garras de Faraó, da escravidão. E sabe, quando eu olho para um texto assim no Antigo Testamento, eu lembro de Jesus, eu lembro da cruz do Calvário, e eu lembro que Ele, Jesus, é fruto do amor de Deus e da fidelidade de Deus, o Pai. E que Ele veio para nos salvar. E a salvação, principalmente da alma, a salvação eterna que nos assegura o céu. Se Deus, através de Moisés, da sua liderança humana, tirou da escravidão do Egito para a liberdade terrena aquela nação, hoje, aqui, agora, Deus é fiel e prova a sua fidelidade, nos resgatando da escravidão do pecado, do mundo e do inferno, e nos liberta, nos salva. Por isso Deus é fiel. Por causa da sua salvação. E em último lugar, olho para esse texto e vejo nele que Deus é fiel por causa da misericórdia de Deus. Quer ver?
O que foi que aconteceu hoje pela manhã? E eu creio que a maioria, se não todos aqui, não se lembraram. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Você já tinha pensado nisso hoje? Não. Ih, pastor, esqueci. Mas ele não se esqueceu, porque se ele tivesse se esquecido, ai de nós. Mas ele se lembrou porque ele é fiel. E ele mais uma vez cumpriu hoje pela manhã a palavra e a promessa dele na sua vida. E as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você. Se fosse um texto do Novo Testamento, eu creio que também aqui estaria uma palavra acerca da graça de Deus, que é o favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas mesmo assim Deus olha e por causa da sua fidelidade, da sua palavra, Ele abençoa você. Diz aqui no texto, em Deuteronômio, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Ou seja, alcança a sua vida e alcança o seu lar também. Essa é a fidelidade de Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Deus que é Deus. E Deus que é fiel, como está aqui no versículo 9 de Deuteronômio, capítulo 7. Eu espero que você tenha uma boa memória, uma ótima memória. Porque a palavra desta noite é tão somente uma introdução. Ou, se preferir, o primeiro capítulo. Porque nós vamos falar, na verdade, é sobre fidelidade ao Senhor. Como anda a minha vida e como anda a sua vida? Como está o seu compromisso, a sua aliança, a sua parte neste relacionamento com o Eterno? Como você tem vivido a sua fidelidade, se é que você tem sido fiel? O que isto implica no dia a dia da nossa vida? Se nas próximas mensagens, se nos próximos cultos, nós sempre lembrarmos desta maravilhosa verdade de hoje, Deus é fiel, então eu creio que será muito mais fácil para nós assimilarmos, absorvermos e também colocarmos em prática e vivermos em fidelidade. Pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, se o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo, meu coração me espera. Incomparável, gloriosa luz, e haverá um fim aos dias, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo
Contrate a qualidade aliada ao melhor custo-benefício. VIP, filmagem em Full HD, fotografia digital em alta resolução. Aldinei Vieira e Vivian Dornelas. www.vipfilmagemefotografia.com.br. mystery ride, and I'm so dizzy, don't